Na verdade, vereador Paulo Eduardo, escolhi especialmente esse microfone porque, para quem olha da mesa para o plenário, esse está à esquerda e os vereadores do PSOL falaram à direita, mas certamente isso não tem nada a ver. Mas, enfim, boa noite. Senhor... Oi? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores que compõem a mesa. Vereador Emanuel Rocha, vereador Galo. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores dessa casa, em especial as nossas 3 vereadoras, vereadora Tânia, vereadora Priscila, vereadora Verônica. Nunca a Câmara de Niterói teve uma bancada de 3 vereadoras, eu não tenho dúvida que isso será muito bom para casa. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários dessa casa, faço coro ao que o vereador Renatinho colocou, devem ser mais bem remunerados. A remuneração dos funcionários muitas vezes é aquém do esperado. Conversava com isso também, sobre isso com o vereador Paulo Eduardo Gomes. Gostaria de saudar todos que nos assistem pela TV Câmara, todos que nos assistem pela internet e principalmente aqueles que estão hoje, numa noite de segunda-feira, já quase, de terça-feira, perdão, já quase 8h30 da noite, até, presidente, prorrogar a sessão, né? Não, depois da tua fala eu vou pedir prorrogação. E parabenizar aqueles que estão nas galerias e espero que durante toda essa legislatura, que eu tenho certeza será uma legislatura muito boa para essa casa, muito boa para essa cidade, a população continue participando ativamente da política do município e principalmente das atividades do Legislativo, que é a casa do povo, que é a casa de discussão dos problemas da cidade, que é a casa de discussão de todas as dificuldades que a cidade tem enfrentado, não somente nos últimos 4 anos do governo Jorge, mas sim nos últimos 10 anos, creio eu que foram 10 anos ruins para a cidade de Niterói, onde a cidade decaiu em uma série de indicadores, onde a cidade diminuiu em qualidade de vida e isso não foi fruto do governo do Jorge. Eu não estou aqui defendendo o Jorge, não. Pelo contrário, acho que foi um governo que teve uma série de erros. Defender o governo do Jorge aqui é responsabilidade da bancada do PDT, não minha. Mas acho que todo esse problema que a cidade tem vivido não começou com o Jorge. Começou com o governo do PT lá atrás, que, como disse o vereador Paulo Eduardo, o atual prefeito, Rodrigo Neves, fez parte. Mas eu venho hoje aqui nessa tribuna, com muito orgulho, falar pela primeira vez como vereador eleito mais jovem da história dessa casa, aos 21 anos, e foi uma batalha dura, árdua, que começou em 2007, quando eu tinha 16 anos, e resolvi tomar a difícil decisão de entrar para a vida política. Todos nós aqui, independente de bandeiras políticas que levantamos, de partido ao qual pertençamos, todos nós aqui sempre passamos pelas dificuldades de uma campanha eleitoral, e não são fáceis. As campanhas são difíceis, as campanhas são sacrificantes para nós, para a nossa família. Então, entrar na política por si só é algo louvável, e partindo do pressuposto que todos estão aqui para fazer uma boa política. Mas, enfim, em 2008, aos 17 anos, fui o candidato mais jovem do Brasil, pelo PSDB, partido que escolhi por admirar a social-democracia, por entender que isso, que a social-democracia representa, é a melhor ideologia para se governar, por admirar o ex-presidente Fernando Henrique, que, na minha opinião, foi um grande presidente da República para esse país. E aí, Paulo, já sei que a gente vai ter muito debate pelos próximos 4 anos com relação a isso, não é verdade? Mas, enfim, eu acho que isso é bom da democracia. Você colocou, Paulo, me indagando ali, se eu ia ser oposição independente, pedindo para eu falar, me provocando um pouquinho, típico um pouquinho seu, mas importante para o parlamento. E te afirmo, e afirmo para todos os parlamentares dessa casa, e afirmo para aqueles que nos assistem, que serei um vereador da bancada de oposição na Câmara de Vereadores de Niterói. Juntamente com os 3 vereadores do PSOL, o parlamento muitas vezes propicia essas uniões. Quem diria, 3 vereadores do PSOL e 1 do PSDB fazendo oposição. Ideologias tão distintas, tantas vezes discordamos, mas aqui na cidade tenho certeza que iremos concordar e convergir na maioria das matérias e na maioria das discussões que passarem por esse plenário. E ninguém está aqui, que falo por mim, mas creio que falo também pelo Paulo, pelo Henrique, pelo Renatinho, ninguém está aqui para fazer oposição do quanto pior, melhor.
Ninguém está aqui para fazer oposição, por exemplo, que os deputados federais do PT fizeram ao Fernando Henrique, que votaram contra tudo que o Fernando Henrique propôs. Inclusive a lei de responsabilidade fiscal, tão aplaudida, inclusive o Plano Real, os deputados do PT que não votaram nem Tancredo Neves no colégio eleitoral, que se recusaram a assinar a Constituição de 88. Ninguém aqui está para fazer oposição do quanto pior, melhor. Todos estamos aqui para fazer uma oposição construtiva para a cidade de Niterói. E falo agora, não como vereador, não como representante eleito da população, mas como cidadão. Torço para que o prefeito Rodrigo Neves faça um excelente governo em prol dessa cidade. Porque a cidade está precisando disso. A cidade tem vivido anos difíceis, tragédias, trânsito caótico, saúde complicadíssima. E aí o prefeito veio aqui e falou que quer ter uma ótima relação com os vereadores. Eu, o vereador Paulo Eduardo e o vereador Henrique, acompanhamos uma visita do Sindicato dos Profissionais de Saúde ao secretário Chico D'Angelo, e eu e o Paulo indagamos sobre a questão do estado de emergência decretado na saúde, que permite o governo fazer contratações sem licitação, e ninguém é contra que a saúde melhore, longe disso, mas a licitação é um instrumento bom para o governo, bom para a população, bom para as finanças. E o secretário falou comigo, né, manda um ofício que eu te mando todos os argumentos do estado da decretação do estado de emergência. E eu e Paulo assinamos junto o ofício e até hoje não foi respondido, né, Paulo? Então, é esse tipo de relação que a gente quer ter com o governo. Quer dialogar sim, quer conversar sim, e quer torcer para que o governo faça o que a cidade de Niterói esperou. Quer que o prefeito Rodrigo Neves corresponda a todas as expectativas, a todas as promessas que ele fez durante a campanha eleitoral. E aqui nessa casa, a gente vai trabalhar em conjunto com os vereadores do governo, quando as mensagens do Executivo forem positivas para a cidade, para serem aprovadas. Agora, sempre que houver questões que eu entenda negativo para a cidade, vou estar sempre nessa tribuna rebatendo. Como, por exemplo, essa reforma administrativa que o Rodrigo está falando. É óbvio que Niterói precisa reduzir cargo comissionado. Tem gerado um custo altíssimo para a Folha. Mas o prefeito Rodrigo Neves prometeu em debate na OAB, gravado, que iria extinguir todas as administrações regionais. E não fez. E não fez. Pelo contrário, continuam as administrações regionais. Agora, a reforma administrativa que o prefeito tentou fazer goela abaixo dessa casa, já no dia 2 de janeiro, desrespeitando o legislativo, por decreto. E aí essa casa teve uma posição que a gente tem que bater palma, Paulo. Falou, não é esse o trâmite. Reforma administrativa tem que ser feita por mensagem, a Câmara tem que votar. E tem itens ali que eu considero positivos. Algumas extinções de pastas, tem outras que eu considero negativos. Eu acho um retrocesso para a política da cidade, de acessibilidade, que a Secretaria de Acessibilidade volte a ser uma coordenadoria. Acho um retrocesso. Acho ruim para a cidade. Como acho que a transformação da Secretaria de Integração Comunitária, se eu não me engano, em Secretaria de Participação Social, de nada serve. Porque a Secretaria já era inoperante no governo Jorge e vai continuar inoperante no governo Rodrigo, porque não tem tema para ser debatido. O tema dela pode ser debatido tranquilamente em outra secretaria. Enfim, esses são pontos que a gente vai debater aqui ao longo da semana, das próximas semanas, na votação dessas mensagens. O Rodrigo, por exemplo, falou em extinção de 1.100 cargos comissionados. Ele ainda não extinguiu nenhum cargo comissionado, ele simplesmente não nomeou. Mas pode nomear a hora que ele quiser. E extinguir, ele ainda não extinguiu. Então, essas são posições que a gente tem que estar cobrando. Como, por exemplo, a questão do Getulinho. Niterói merece ter um hospital público, pediátrico, de referência no estado. Agora, quem fechou a emergência do Getulinho, ou transformou-la em uma emergência referenciada, foi um pedido do secretário estadual de saúde, que hoje vem o Rodrigo dizer que está aqui ajudando o Getulinho a ser reaberto. Então, são coisas que a gente tem que esclarecer para a população. Esse é o papel da oposição. O legislativo é um local muito nobre, muito importante na democracia. Tem um livro, todo estudante de direito, via de regra, lê, chamado Os Federalistas, com uma compilação de textos de vários políticos norte-americanos da época da independência e da formulação da Constituição daquele país,
que traz textos interessantíssimos sobre divisão de 3 poderes, sobre democracia. E um dos textos, não me lembro de quem, se de Thomas Jefferson ou de outro, ele fala que tem um receio muito grande do sistema de divisão de 3 poderes. Que ele acha que o poder legislativo vai tomar uma proporção muito maior do que o executivo, do que o judiciário. Ele acha que as funções dele são muito mais importantes que a dos outros. E que por isso, e o sistema tripartite de poder, para dar certo, tem que todos serem independentes e igualitários entre si. E ele achava que o poder legislativo tomaria uma dimensão maior. Exatamente o contrário do que a gente vê na nossa sociedade hoje. A gente vê isso no Congresso Nacional, a gente vê isso na Assembleia Legislativa e, lamentavelmente, a gente vê isso na nossa Câmara de Vereadores. Aliás, prática do governo do PT, apequenando o Congresso Nacional. Se eu não me engano, foi o Gabeira que disse que a ditadura calou o Congresso na repressão e que o PT, o Lula, calaram o Congresso com o mensalão. E não há dúvida que a política que o governo do PT desempenha no governo federal ao longo dos últimos 10 anos, aliás, o programa que o Rodrigo falou de creches, a Dilma prometeu 6 mil creches. Até dezembro de 2008 foram criadas 8, 4 por ano. Seguindo o ritmo, daqui a 1.500 anos a gente tem as 6 mil creches que ela produziu, que ela prometeu. Então vamos torcer para que em Niterói saiam as 5 creches por ano, 20 creches daqui a 4 anos. Vamos cobrar isso. Assim como vamos cobrar as outras promessas que o Rodrigo fez. Isso é bom para a cidade. Isso é bom para o Legislativo. Isso é bom para o próprio Rodrigo, para a própria Prefeitura, para lembrar do que eles prometeram, do que eles falaram para a população de Niterói que iam fazer. Vamos cobrar o asfaltamento da rua da região oceânica. Vamos cobrar tudo isso. Agora, uma coisa eu queria deixar registrado aqui. Um discurso que tem me incomodado muito ao longo já de alguns anos, mas que ano passado, na campanha eleitoral de Niterói, teve uma ênfase muito grande que foi dada a ele, é o discurso da união das 3 esferas do poder. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Esse discurso de eu sou aliado ao governo estadual, ao governo federal, por isso eu tenho verba, é rasgar o pacto federativo. Ora, o prefeito de tal cara do PSOL não vai ter direito à ajuda do governo estadual e do governo federal? O prefeito de Itaguaí, do PSDB, não vai ter direito à ajuda do governo estadual e do governo federal? O prefeito de Salvador, 4ª maior cidade do Brasil, se eu não me engano, do DEM, não vai ter direito a apoio do governo estadual e do governo federal? Por isso, louvo que o governador Sérgio Cabral venha a Niterói, ajude a cidade, que a presidente Dilma envie os seus ministros, mas eu acho que isso deve ser feito com qualquer prefeito. Fosse o Felipe Peixoto prefeito, fosse o Flávio Serafim prefeito, fosse o Sérgio Sveiter ou o Heitor. Ora, então o prefeito de São Gonçalo, que é aliado do ex-governador Garotinho, não vai ter ajuda do governador Sérgio Cabral? E uma cidade da dimensão de São Gonçalo, com 1 milhão de habitantes, vai ficar a ver navios no que diz respeito à ajuda do governo estadual? Então são pequenas coisas que a gente tem que iniciar a discutir na nossa cidade. Mas eu reafirmo, ninguém aqui vai fazer oposição do quanto pior melhor. Vamos sempre estar procurando contribuir com o governo municipal. E eu acho que a população de Niterói deu ano passado nas urnas uma demonstração muito grande de que queria renovar, queria mudar, queria mudança na política. Foram eleitos vários novos vereadores, está aqui o Henrique, está aqui o Jaime, o Leonardo, Tânia voltando, muito bom para a Câmara, Andrigo, Priscila, Verônica. Isso é muito bom para a Câmara. Mas Paulo já era vereador, Andrigo, mas está voltando, é importante, claro que é importante. Mas o Paulo estava ali falando, o PSDB fala por ele. Eu espero, Paulo, poder trabalhar muito nos próximos 4 anos com você, porque aqui de público eu quero registrar a admiração que eu tenho por você. E do que você falou, eu tenho certeza que o presidente Bagueira, democrata que sempre foi, como conduziu essa casa nos últimos 4 anos, vai sempre ouvir as reivindicações da minoria, seja do PSOL, seja do PSDB, vai fazer conosco a reunião para tratar de todos esses assuntos. E ele sempre teve um comportamento muito coerente, muito correto com relação a isso, e não tenho dúvida que vai continuar tendo. Não tenho dúvida que o comportamento dele será sempre de respeitar a minoria nessa casa, porque esse é o parlamento. Tantas pessoas diferentes, tantos estilos diferentes e posições políticas diferentes. Mas, enfim,
recapitulando, eu acho que a população de Niterói demonstrou nas urnas que queria mudança na política. E eu sempre digo que a política é a única forma que a gente tem, é o único instrumento que a gente tem de mudança da sociedade. E que a gente só muda a política participando dela. A população de Niterói foi às ruas, participou e mudou parcela significativa dessa casa. E eu acho que essa mudança vai ser refletida na relação, e já encerro, do Legislativo com o Executivo, que passará a ser uma relação de independência, uma relação de respeito. Por isso essa casa não pode aceitar decretos inconstitucionais como foram os da pseudo-reforma administrativa, e tem que sempre esperar do governo respeito, e o governo que sempre espere dessa casa fiscalização, cobrança e apoio para as coisas positivas. Muito obrigado a todos, e encerro faltando 1 segundo, certinho, 15 minutos.